Nem só de pão vive o homem, mas o homem vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. É assim que está escrito em Lucas 4:4 e também em Mateus 4 também está a mesma coisa. Então o que nós aprendemos? Nem só de pão vive o homem, mas o homem vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Hoje vamos estar falando da vida física e da vida espiritual. Cada homem tem a sua vida física e a sua vida espiritual. Isso não quer dizer que nós somos dois. Isso não quer dizer que o irmão Nilson seja duas pessoas, né? Se o irmão Nilson dividir uma vida física e uma vida espiritual, nem assim o irmão Nilson é duas pessoas. Porque assim como o Criador nos fez único, ele também é único. Então hoje nós vamos estar falando algo sobre esta vida espiritual, né? Essa resposta que o Senhor Yahushua sempre dava resposta. E esse dia, essa resposta ele deu para quem? Deu para Satanás. Quando Satanás lhe ofereceu pão, ele disse, nem só de pão vive o homem, mas o homem vive da palavra de Deus. Entendeu? Porque o pão da terra muitas vezes nos engana, mas o pão, a palavra que sai da boca de Deus, essa não nos engana. Então é isso que o Senhor Yahushua disse. E essa passagem do Senhor Yahushua com Satanás, para nós é muito importante que nós aprendemos. Que até o Satanás reconheceu ele ali como Criador. Que a hora que Satanás disse a ele, está escrito, a seus anjos dará ordem a seu respeito. Entendeu? Então, você vê que até o diabo reconhece o Senhor Yahushua como uma manifestação do Criador na terra e as pessoas têm uma dificuldade para entender isso. As pessoas têm uma dificuldade para entender essas coisas. Mas isso também é outro estudo. Hoje nós vamos estar falando das diferenças, né? Entre a vida física e a vida espiritual, que está tudo dentro de nós, né? Então são duas vidas distintas, são duas vidas diferentes que se encontram dentro da gente. Preste atenção, a vida física, os homens ímpios da terra, entendeu? Os ladrões da terra, os homens impiedosos da terra, olha o que eles falam para a vida física, já está provado e chegou ao conhecimento, entendeu? Os homens ímpios da terra, entendeu? Os homens que não temem ao Criador e não temem aos homens da terra. Os juízes da terra que não temem o Criador e não temem os homens da terra. Aquele juiz iníquo, que o próprio Criador o chamou de juiz iníquo. O juiz que não teme o Criador e não teme aos homens da terra. Juiz iníquos da terra. Olha o que eles dizem sobre a vida física. Na vida física, eles dizem assim: uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Não é assim que eles dizem? Na vida física, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E na vida espiritual? Na vida espiritual é totalmente ao contrário. Uma palavra vale mais do que todas as imagens. Essa é a vida espiritual. Essa é a vida espiritual. Uma palavra do Criador vale mais do que todas as imagens da terra.
Não é assim? É assim que nós cremos. É assim que os salvos crêem. Entendeu? Então vocês vão ver que uma vida faz oposição à outra vida. Porque se os juízes iníquos da terra, que não temem o Criador, não temem os homens da terra, eles dizem, uma imagem vale mais do que 1000 palavras na vida física. Porque na vida física, os advogados mentem para defender os criminosos da terra. A palavra dos homens da terra não vale nada, porque são homens mentirosos. Entendeu? Mas na vida espiritual, não. Na vida espiritual é a palavra do Criador que nos sustenta. A palavra do Criador é o alimento que nos sustenta. A palavra do Criador, segundo o próprio testemunho do Criador mesmo. É Criador porque João apontou para o Senhor Yahushua e disse, ele estava no mundo, ele fez o mundo e o mundo não conheceu ele. É Criador porque João apontou para o Senhor Yahushua e disse, todas as coisas foram feitas por ele. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então ele é o Criador. Entendeu? Então o que nós aprendemos para a nossa vida espiritual? Que nós vivemos da palavra que sai da boca de Deus. A fé vem do ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Entendeu? Então é bom nós procurarmos o Criador, ouvir a sua palavra, alimentar a nossa vida com a sua palavra. O Senhor Yahushua disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. O Senhor Yahushua disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que estar com o Criador desses últimos dias. Então essa é a diferença da vida física e da vida espiritual. Na vida física nós precisamos do quê? Nós precisamos de uma imagem para comprovar, entendeu? E na vida espiritual nós precisamos do quê? Da palavra de Deus para nos sustentar, da palavra de Deus para nos confirmar a verdade. Na vida espiritual a imagem não tem nada a ver com o Criador. Na vida espiritual, uma palavra do Criador vale mais do que todas as imagens da terra. O que nós vamos estar lendo mais? Vamos estar lendo mais lá em Atos 1:8. Vou ler só um versículo. Atos 1:8, para honra e glória do nosso Rei, nosso Criador, nosso Pastor, nosso tudo na nossa vida nesses últimos dias. Vocês já conhecem esse versículo, né? De Atos 1:8. Vamos estar lendo para nossa edificação e edificação dos ouvintes, porque essa é a palavra que nos sustenta. Essa é a palavra que não custa o dinheiro, entendeu? O que Pedro pregou? Não foste com coisas corruptíveis, como prata, como ouro, que foste comprado, que foste resgatado, mas fosse comprado pelo sangue do Senhor Yahushua no madeiro. Entendeu? Então não confunda as coisas corruptíveis, as coisas físicas, com as coisas espiritual do Criador. Vamos estar lendo Atos 1:8 para esclarecimento, para nós aprender a palavra de Deus e nós conhecer esse Espírito. Esse Espírito que vai falar aqui é o Criador. Vocês já lembram? Quando o Senhor Yahushua teve lá em Samaria, no poço com aquela samaritana, o que o Senhor Yahushua disse para aquela mulher samaritana? O Criador é Espírito. E os que adoram, adoram em Espírito. Então você vai ver aqui, Atos 1:8, que esse Espírito aparece com letra
maiúscula. Maiúscula. Vamos ler aqui. Mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Estão ouvindo? Olha que palavra boa, palavra de ensinamento, palavra de entendimento para os últimos dias. Para quem está na escola do Senhor Yahushua, é uma palavra de aprendizagem. Mas receberei a virtude do Espírito Santo. Aqui está com letra maiúscula. No comércio religioso, na igreja sanguinária, esse Espírito aqui no seu catecismo está como terceira pessoa da Trindade. Mas para as testemunhas de Yahushua, ele não está na terceira pessoa da Trindade. Ele é o único Deus, ele é o Criador dos céus e da terra. Mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas de Yahushua. Mas essas testemunhas já existiam antes, no passado. Vamos estar lendo lá em Isaías 43, versículo 10, para a honra e glória do Senhor Yahushua, né? Você viu com a chegada do Espírito Santo, ser-me-ei minhas testemunhas em todo lugar, em todos os lugares. Então vamos ler aqui agora, Isaías 43, 10. Vós sois minhas testemunhas. Estão ouvindo? Para os dualistas que pisam na palavra do Senhor, aqui na terra vocês podem pisar, dualista. Aqui na terra vocês podem fazer o que vocês quiserem, aqui na terra. Mas no dia do Senhor vai chegar. Esse dia você vai estar face a face com esse grande pastor. Entendeu? Aqui, eles falam Yahushua da manifestação dele para frente. Quando ele nasceu, né, quando ele se manifestou em carne, mas ele já era. Ele disse antes de Abraão, eu sou. Entendeu? Olha aqui, que vós sois minhas testemunhas. Então, lá no livro de Isaías, vamos falar aqui então igual os dualistas. Olha lá, Yod-He Vav-He falou. Aqui, vós sois minhas testemunhas. Sim, tá certo. Entendeu? Yod-He Vav-He nós respeitamos por quê? Por causa de Israel. Por causa de Israel, que é a base do Criador na terra. Eles utilizam essas 4 letras para o nome do Criador. Mas a maioria das vezes eles falam Hashem, Hashem, Hashem. Entendeu? Então nós respeitamos Israel, que é a base do Criador na terra. Mas não respeitamos os dualistas. Entendeu? Não respeitamos os dualistas. Porque os dualistas, eles não creem na manifestação do Criador na terra. E lá, Atos 1,8 é o Senhor Yahushua falando, sereis minhas testemunhas, assim como era no passado, em Isaías 43, aqui, vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu, seu servo, a quem escolhi, para que saibas e se creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Entendeu? O Criador é único. Entendeu? Então quem divide o Senhor Yahushua do Criador está errado. Quem divide o Senhor Yahushua do Criador é mais uma religião na terra e não está ligado na base de Israel, naquela base que nós dissemos lá no outro vídeo. Leis, mandamentos, preceito e unicidade do Criador. Essa é a base do Criador na terra, dada a Israel, de acordo com o Salmo 147, 2, último versículo. Fez assim com Israel e não fez com nenhuma outra nação mais da terra. Entendeu? O Criador é único, com sua base baseado em Israel. Entendeu? Como o versículo que nós lemos lá hoje. E
todo Israel, como está escrito, será salvo. Entendeu? É assim que nós cremos, na conversão de Israel. Entendeu? Lá em Zacarias 12:10, né? É um versículo para converter todos os judeus. Zacarias 12:10. O próprio Criador mesmo falando. O próprio Senhor Yehoshua, Criador ali falando. E sobre a casa de Davi, e sobre os moradores de Jerusalém, derramarei sobre ele o espírito de súplica, o espírito de graça, e eles olharão para mim, diz Yehoshua, olharão para mim a quem transpassaram, e chorarão amargamente. Entendeu? Um versículo só é para converter todo Israel, e irá converter todo Israel. Entendeu? Como está escrito, todo Israel será salvo. Por isso nós respeitamos Israel quando fala as 4 letras, mas as 4 letras não se referem ao nome. Entendeu? Os teimosos da terra têm que ver que a luta que Israel passou foi uma luta muito grande. Foi uma luta de um povo ímpio para destruir Israel, destruir o alfabeto hebraico, entendeu? O Criador precisou levantar aquele povo maçoreta. O irmão Nilson é analfabeto, mas ó, o irmão Nilson entende um pouco. O irmão Nilson pode sentar com qualquer doutor da lei, pode sentar com qualquer professor de hebraico, pode sentar com qualquer judeu para conversar, entendeu? Mas por causa do Criador, não porque o irmão Nilson é bom, entendeu? Se for pela bondade do irmão Nilson, o macumbeiro da esquina vai lograr o irmão Nilson, entendeu? Mas pelo Espírito do Criador, nem o homem da terra, nem o homem mau da terra vai enganar o irmão Nilson, entendeu? Porque as coisas é pelo Espírito do Criador. É o Criador que nos sustenta, entendeu? É o Criador que nos sustenta nesses últimos dias, né? Então nós vemos que as testemunhas sempre existiu. De acordo com Isaías 43:10. Vós sois minhas testemunhas, diz o Criador. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Entendeu? Então as testemunhas sempre existiu, mas nós não podemos negar a base do Criador na terra. Nós não podemos trair a fé de Abraão. Nós não podemos trair a fé que uma vez foi entregue ao santo. Então esse é o significado da vida espiritual. Né? Que nem só de pão vive o homem, mas o homem vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. E na Santa Ceia também nós vemos algo na Santa Ceia também que é para sustento da nossa vida espiritual. Quando o Senhor Yehoshua disse, aquele que não come minha carne, aquele que não bebe o meu sangue, não é digno de mim. Entendeu? Não é digno. Então a gente tem muitas coisas para nós aprender sobre a vida espiritual e sobre a vida física nesses últimos dias. Guarda essas palavras, olha o que os juízes iníquos da terra dizem, né? Diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, mas na vida espiritual é o contrário. Uma palavra do Criador vale mais do que todas as imagens da terra. Fica com essas palavras. Agradeça o Criador, medite mais em Atos 1:8, medite mais em Isaías 43:10, que o Criador tem muito para falar com vocês, ouvintes. O Criador tem a sua palavra, o Criador tem o pão que sustenta a nossa vida, o Criador tem a palavra que sustenta a nossa vida. No nome do único pastor, Senhor Yehoshua. Amém.